Começa a conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da Claro Net. A gente hoje conversa com o contador Almair Medeiros, que vai nos explicar o que tem de novidades com relação à declaração do imposto de renda. Vamos conversar também com Miriam Monte, ela que é presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, a FEMAC, e nos fala a respeito da Festa Literária do Pontal da Barra, que acontece agora no final do mês, e também sobre outras ações da Fundação. E por fim, a gente conversa com o José Aldo Tonholo, ele é que é reitor da Universidade Federal de Alagoas. A gente conversa então com eles daqui a pouco. Um futuro com consumo consciente é feito todo dia. Fique ligado nessas dicas de economia. Mantenha a temperatura do seu ar-condicionado em 23 ou 24 graus. Na hora de dormir, programe o aparelho para desligar quando atingir a temperatura ideal. Também limpe frequentemente o seu filtro de ar-condicionado para exigir menos do motor. Essas mudanças fazem diferença na sua fatura e para o planeta. Equatorial, pelo futuro todo dia. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. É saber que sintomas podem ser parecidos, mas não existem dois pacientes iguais. Gostamos de ver você aproveitando a sua saúde para valer. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida. Cuidar é para quem conhece. Hoje eu vim ver de perto a transformação que a Oral Unique está fazendo na vida de milhares de pessoas. Como foi realizar esse seu tratamento nessa clínica premium espetacular? Foi uma experiência única, né? A gente sente muita segurança em estar nesse ambiente. Você também pode e merece uma clínica completa. Faça como milhares de pessoas e venha renovar o seu sorriso aqui. Oral Unique. Você pode e merece o melhor. Se você quer informações sobre imposto de renda, aguarde só um pouquinho. Daqui a pouco a gente conversa com o contador Almair Medeiros. Vamos conversar também com a presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, Miriam Monte, sobre a Festa Literária do Pontal da Barra e sobre outras ações da Fundação. Agora nós conversamos com o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tonholo. Ele que é também vice-presidente da Rede de Universidades Federais do Nordeste e participou até ontem em Petrolina, Pernambuco, de uma reunião sobre as questões que afetam as universidades aqui da região. Professor Tonholo, muito obrigado pela presença. Bom, enfim, o que é que está preocupando? Eu recebi um material informativo a respeito da reunião e vi que vocês estavam preocupados com a situação financeira, econômico-financeira das instituições. O que é que está acontecendo de fato? Pois é, Flávio, nesses últimos 4 anos, as universidades federais têm sofrido um corte orçamentário substancial. E esse corte está impedindo uma série de atividades dentro das nossas instituições e o prejuízo, inclusive, vai para o lado acadêmico. Então, nós temos uma conta que é contratada de forma permanente, que tem a ver com eletricidade, com internet, né, com limpeza, com segurança, e que é uma conta de valor fixo. No entanto, o orçamento que está vindo não está nem sequer cobrindo essas contas de caráter permanente.
Então, nessa reunião de Petrolina que aconteceu, né, nesse final de semana, né, dos dias 11 até ontem, dia 13, nós trouxemos 18 reitores das universidades do Nordeste para trabalhar essa possibilidade de estabelecer parcerias com instituições que são do nosso interesse regional, na região Nordeste, otimizar ações acadêmicas, administrativas, entre outros. E nós tivemos a oportunidade de assinar o termo de cooperação com a Universidade de Soka, no Japão, que é uma universidade que detém a liderança aí na linha dos ODS, né, dos Objetivos do Milênio, trabalhando, né, com os goals, né, da Organização das Nações Unidas. E isso é um dos itens que nós temos que trabalhar enquanto universidades, enquanto responsabilidade ambiental, mas que tem um custo operacional alto. Então, nós estamos trabalhando em conjunto para ver se a gente dilui isso e expressa as melhores práticas, né, de uma forma mais racional. Qual a expectativa de vocês em relação a melhorar essa situação? Pois é, nós estamos numa situação de amargor com relação ao orçamento, né, que tem diminuído substancialmente ano a ano, particularmente desde o ano de 2016, mas que do ano de 2019, 2020, 2021, né, o corte foi muito grande. E esse ano nós estamos com um orçamento praticamente empatado com o do ano passado. Mas se a gente levar em conta, né, a inflação que teve, né, de 2 dígitos e os aumentos de preço que a gente vai ter esse ano em função de gasolina e tal, como a gente está percebendo agora, barril de petróleo a $140, né, o orçamento vai ser absolutamente insuficiente, né, para o que a gente tem pela frente. E a gente está tendo que usar toda e qualquer capacidade de ajuste, de redimensionamento de contrato, para que o prejuízo seja o menor possível. Mas o prejuízo está posto. E não só para a Universidade Federal de Alagoas, mas para todas as instituições do sistema federal, das 69 universidades federais. Por isso que a gente tem trabalho em conjunto, correr atrás de soluções inteligentes, como, por exemplo, compra de energia elétrica em escala e não como conta individual, é uma das coisas que a gente está tratando. A questão da internet coletiva, que a gente está tratando também, né, para tentar prover soluções em nuvens coletivas para toda a rede, para ver se o custo disso abaixa e o nosso orçamento comporte, né, as despesas obrigatórias que a gente tem que ter. Bom, no caso específico da UFAL, aqui a Universidade Federal de Alagoas, o que mais foi afetado com essa situação, essa dificuldade? A gente teve um prejuízo acadêmico significativo em bolsas e um corte de contratos, né, por exemplo, de segurança e limpeza também, que são oriundos desse redimensionamento orçamentário. Só que nós estamos completamente amarrados do ponto de vista de expansão. A Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, ela tem um campus aprovado no litoral norte, que tinha previsão de 5 cursos de graduação. Essa aprovação data de 2012, já são 10 anos, e até agora a gente não teve os recursos para fazer essa expansão, nem para contratar pessoal, nem para fazer as obras, a infraestrutura, prédios que são necessários para que esse campus seja desenvolvido. E aí quem perde é o estado de Alagoas, porque a Universidade Federal, em todos os estados do país, ela é um dos maiores vetores de desenvolvimento. Não só gente boa, qualificada, mas o orçamento da universidade, quando chega nessas regiões, particularmente no processo de interiorização, ajuda a garantir o desenvolvimento local. Basta ver o que a gente tem hoje lá na região de Delmiro Gouveia, né, que depois da implantação da Universidade Federal de Alagoas, o município deu um salto substancial de crescimento. Em termos de pesquisa, no que a UFAL foi prejudicada? Na atividade de pesquisa, a gente está sendo extremamente prejudicada não só pelo corte do orçamento direto da universidade, mas pelo corte do orçamento de ciência, tecnologia e inovação do governo federal. Nós tínhamos programas como, por exemplo, o CT Infra, que todo ano tinha um edital nacional, né, da ordem de 700, 800 milhões de reais. E a UFAL sempre conseguia aprovar aí 10, 12 milhões de reais nesses editais. E recentemente a gente já não tem mais esses editais. Saiu ontem resultado do edital do CNPq, dos projetos universais, né, em que a gente já chegou a ter 70, 80 projetos aprovados, né, só que os recursos agora diminuíram substancialmente para o CNPq. Então saiu o resultado dessa semana da universidade com uma aprovação extremamente inferior, porque o montante total
foi pequeno. E aí os pesquisadores deixam de ter recursos para fazer as suas atividades fins de pesquisa. E aí fazer pós-graduação fica mais difícil, desenvolver projetos que tenham publicação em bons veículos fica mais difícil, né? E a gente tem que fazer o uso da infraestrutura atualmente existente, que já está ficando caquética. Bom, e qual foi o impacto dessa situação difícil, do ponto de vista financeiro e econômico até, no que diz respeito às ações de extensão? Nas ações de extensão, nós somos os mais prejudicados. Primeiro que a pandemia já trouxe um trauma, né? Porque, via de regra, a extensão implica em presencialidade, e a pandemia já trouxe esse impedimento ou dificuldades da presencialidade. E nós estamos precisando de recursos substanciais, por exemplo, para a manutenção dos nossos equipamentos culturais. O próprio Museu Theo Brandão, por exemplo, ele está numa situação de infraestrutura crítica e que precisa de fomento, precisa de um orçamento específico. E nós tivemos corte dos projetos de extensão por simplesmente não ter condições, né, financeiras, orçamentárias de manutenção dessas bolsas. Então, o prejuízo na área de extensão é grande e a gente está só brigando para que ele não seja irreversível. Eu espero que nesse ano a gente consiga resgatar alguns desses programas de extensão para no ano que vem a gente retomar a normalidade na área de extensão, até por conta do retorno presencial que já acontece agora a partir do dia 21. Bom, com o retorno presencial, o Conselho Universitário deliberou que deveria ser obrigatório o passaporte, vamos chamar assim, passaporte vacinal, não é isso? Como é que vai ser agora com essa decisão que está saindo esta semana, né, da Prefeitura de Maceió e do Governo do Estado liberarem o uso de máscara? A UFAL vai exigir o uso de máscara? Pois é, nós soltamos agora algumas determinações internas, algumas instruções normativas e portarias com relação ao retorno das atividades acadêmicas presenciais. Nós entendemos que toda e qualquer medida de proteção tem que ser utilizada, porque a nossa maior responsabilidade é com a vida, com a saúde das pessoas. E, nesse sentido, um dos itens que nós determinamos é a obrigatoriedade da máscara para os estudantes e para os docentes em sala de aula, inclusive com recomendações específicas que os estudantes têm que ter no mínimo máscara 2 camadas e o professor tem que usar uma máscara de no mínimo 3 camadas, porque ele fala demais, expele gotículas, aerossol, né? E passa a ser um elemento de transmissão. E isso estava previsto nas nossas instruções. Até que haja uma revisão dessas instruções, essas portarias vão continuar valendo. Apesar de que a gente tem uma regulamentação municipal, uma regulamentação estadual, nós temos uma regulamentação própria da universidade que segue as diretrizes do Ministério da Saúde, da Economia, da Educação, além de regulamentação própria, já que a universidade tem a sua autonomia acadêmica e, nesse caso, particularmente da saúde, da vacinação, acaba de ser corroborado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nessa primeira etapa, nós não pretendemos fazer nenhuma mudança, recomenda-se fortemente o uso das máscaras e a cobrança da vacinação vai sim ser realizada por os estudantes como elemento necessário para fazer a matrícula, para os servidores técnicos e docentes a comprovação vai ser junto à chefia imediata. Bom, eu andei lendo que em São Paulo o governador João Dória determinou a liberação do uso de máscara, né, essas precauções todas que a gente tem tomado em relação à pandemia, mas as universidades estaduais não acatam não, vão manter essas restrições. A universidade vai seguir a recomendação do comitê, nós temos um comitê de especialistas, que é um comitê de gerenciamento da Covid da UFAL. Né? E nós estamos muito preocupados com a retomada presencial, sim, eu acho que ninguém aguenta mais ficar em casa. Mas a gente quer fazer isso com muita responsabilidade e sem perder o caráter educacional que a universidade tem que ter. Então, caldo de galinha faz muito bem para a alma, então acho que ainda não na universidade, hora de tirar as máscaras. Mesmo que haja uma determinação do município ou da prefeitura, né, nós vamos aguardar o posicionamento do Comitê de Gerenciamento da Covid, da UFAL, com os especialistas, para fazer a revisão dessas portarias e instruções normativas. Até lá, continua obrigado o uso, mas a gente espera retomar a nossa atividade normal muito em breve, né? E não só a gente precisa de retomar a atividade presencial,
mas a gente particularmente espera que todos sendo vacinados, os riscos com relação à contaminação ou eventual aquisição da doença diminuam bastante. E a gente aposta muito na questão da vacina como elemento de prevenção primordial. Ok, muito obrigado ao reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tonholo, ele que é também vice-presidente da Rede de Universidades Federais do Nordeste. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o contador Almair Bezerra. Até já.